É a hora principal do culto. Até agora você adorou o Senhor, louvou a Ele. Agora Ele vai continuar falando com você. Amém? Irmã Madalena. Senhor, Senhor, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Abre a tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 20. Enquanto você abre, eu glorifico ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Louvar a Deus pela vida do pastor Moacir Balotim, que Deus abençoe o servo do Senhor. A pastora Eliana, Deus abençoe pela confiança. Eu trago a saudação do meu pastor Adelino Alves Ribeiro e da minha pastora Genilda Ribeiro. A igreja recebe. Justifico a ausência do meu esposo, ele gosta de me acompanhar. Mas já aproveito para testificar da vitória, que durante a pandemia ele foi mandado embora. Mas 3 meses depois a empresa chamou novamente, mas agora do horário de 2 às 10. E hoje eu mandei mensagem para ele dizendo, como você me faz falta, mas Jesus caminha comigo. Então eu glorifico a Ele pela oportunidade, por estar aqui. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, cada ministro da casa do Senhor. Deus abençoe. Me sinto pequena perto de cada um de vocês. Sei que tem pessoas muito mais capacitadas e qualificadas para falar aqui. Mas se até aqui nos ajudou o Senhor, estamos aqui para dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Me permita agradecer ao Senhor perante a igreja, que 7 pessoas da minha família foram acometidas de Covid, mas todas estão bem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Samuel, capítulo de número 20, eu quero ler com os irmãos o versículo 16 e o 17, que diz assim: Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Eu ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou que eu arruine. Você adora o Senhor? Louvado seja Deus. É difícil falar com esse negócio, irmãos. Não é fácil não. Mas a gente entende que é o tempo, né? Pode. Oh, glória. Irmãos, eu prometo ser breve. Eu glorifico ao Senhor por este privilégio de poder falar do seu nome, falar do seu amor. É um texto que eu acredito que vocês já ouviram algumas vezes ser ministrado, ser falado a respeito dele. Mas é o texto que o Senhor colocou no meu coração para este dia de hoje. Vai falar de uma mulher que vai gritar em meio a uma situação difícil. Eu sei que no recinto não há só mulheres. Eu sei que aqui nós temos também os servos do Senhor. Então eu preciso que os amados irmãos entendam que todas as vezes que eu me reportar a palavra mulher, você entenda como o Senhor falando contigo como a noiva de Cristo, porque é o que todos somos, independente do sexo. Então que nós possamos nessa noite entender a voz do Senhor que Ele tem para nós neste lugar. O texto inicia falando a respeito de Davi. Davi está retornando para Jerusalém para tomar posse do trono que lhe era devido, ao qual Davi precisou fugir para Hebrom por causa de Absalão. E Absalão, seu filho, queria o trono de seu pai.
Mas agora, quando Joabe vai à guerra, Davi vai dizer a ele: olha, faça algo por mim. Não permita que toquem no meu filho Absalão. Poupa a vida de Absalão. Não deixa que ninguém toque Absalão. E Joabe vai para a guerra, debaixo da ordem do rei. Só que quando Joabe vai e vê o cavalo de Absalão passando e o seu pescoço ficando enganchado na forquilha de uma árvore, Joabe não pensa duas vezes. Ele empunha da espada e mata Absalão. E agora tem alguém que tem uma ordem do rei e desobedece essa ordem. Tem alguém que ouviu do rei: não mata meu filho, não deixa ninguém tocar o meu filho, mas está matando, está tocando, está desobedecendo. E quando volta com a notícia. E o texto bíblico vai dizer que Davi vai chorar amargamente, vai gritar: Absalão, Absalão, meu filho. E este mesmo Joabe vai se levantar e vai dizer a Davi: chega de choro, engole o choro, rei. Tem uma nação que precisa de ti. O teu filho te perseguiu e lhe causou muitos males. E agora já é morto. Já passou o tempo de Absalão. Agora você precisa parar de chorar. Entenda que é algo difícil que está sendo falado a alguém. Alguém está ouvindo que na sua dor ele não pode expressar essa dor, porque tem um propósito maior para ele. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis e que muitos perderam seus entes queridos. E parece de cara uma palavra dura, mas o nosso Deus é quem determina e Ele quem manda. E o Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: levanta a tua cabeça. A dor foi grande, eu sei que foi, mas você ficou por um propósito maior. O que o texto está dizendo, Joabe dizendo a Davi: há um propósito maior, tem nação te esperando para que você cumpra aquilo que Deus colocou na tua vida. Nós cantamos muitos hinos: sobrevivi. E sobreviver não é como viver. Sobreviver é vir de situações difíceis. Sobreviver é vir de intempéries, de aflições, de perigos. E nós estamos aqui porque estamos sobrevivendo, estamos vindo de situação difícil. Não está fácil para ninguém, mas se até aqui o Senhor te trouxe, ainda tem propósito dele na tua vida. Então pare de chorar. Davi vai entender que precisa cumprir o propósito para o qual foi estabelecido como rei de Israel. Então agora ele vai retornar para Jerusalém, e o texto vai dizer para nós que todas as tribos estão unidas. Todos estão num só propósito de receber Davi como rei. Mas agora no meio do povo se levanta alguém por nome de Seba, benjamita da linhagem de Saul, que não vai entender que era propósito de Deus Davi assumir o trono no lugar de Saul. Então agora ele vai se levantar entre o meio do povo e vai dizer: mas quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? E que parte nós temos com ele para que o possamos seguir? Que se vão cada um à sua casa. E agora o povo se divide, só Judá vai ficar ao lado de Davi. E agora eu vejo alguém que se levanta quando tudo já está tranquilo, que se levanta quando tudo está calmo, preparado para que só haja festa em Jerusalém. Alguém que se levanta por não compreender que é Deus quem está fazendo a transição, mas não entende. Aí porque não entende, não aceita. E porque não aceita, divide. E começa a criar contenda e divisão no meio do povo. E dizendo: vai seguir ele por quê? Que parte nós temos com ele? Não consegue compreender que não é aquilo que eu quero, mas o que Deus quer. Que não é quem eu quero, mas é quem Deus quer. Então se tem alguém aqui que não está atendendo, ou entendendo, ou aceitando a transição em alguma circunstância, é Deus quem está dizendo: sou eu trabalhando neste negócio. Não te levante como Seba para dividir aquilo que a minha mão
É gente que não aceita o líder que foi colocado no lugar do outro. É gente que não aceita o pastor que foi trocado de congregação. Mas é papai que está dizendo aqui, não importa, sou eu trabalhando, aceita. Mas Seba não vai aceitar. E Seba vai dividir. E o que é pior, tem gente que dá ouvido a Seba. Tem gente que não entende. Estava tudo bem, tudo em paz. Deixa Deus trabalhar. Não, mas vai se levantar para dividir, para atrapalhar. E agora Davi vai olhar para os seus valentes e vai dizer: mais mal me fará Seba do que me fez Absalão. Como é que pode, no meio da congregação de Israel, ter alguém que tem a capacidade de fazer mal e não bem? Mas tem. E o que é que Seba vai fazer? Vai fugir para a cidade de Abel Bet-Maca. Só que Davi vai chamar Amasa, capitão do seu exército, que antes era capitão do exército de Saul, mas continua na posição, continua diante do cargo. Por quê? Porque tem compromisso com aquilo que Deus lhe permitiu ser. E independente de ser Saul ou Davi, ele entende: quem me colocou aqui foi Deus, então eu fico. Aí escute, Davi chama Amasa e diz para ele: prepara os meus valentes e vai atrás de Seba, na cidade de Abel Bet-Maca, para que nós possamos cortar o mal pela raiz. E Amasa vai. Só que o texto diz que ao cabo de 3 dias Amasa se demora. E aí agora eu começo a imaginar Amasa no caminho, tentando compreender aquela transição, tentando compreender o que está acontecendo, como quem diz no seu coração: mas eu servia a Saul, eu gostava de Saul, eu vou fazer o que Davi está mandando, porque é a minha obrigação, porque está sobre a minha autoridade fazer isso, mas eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer na minha hora, e Davi que espere. E agora tem alguém que é colocado por Deus diante de um exército, diante de valentes, que está se demorando a fazer aquilo que foi chamado a fazer. E aí Deus de lá do céu está olhando e está dizendo: como é que pode? Sabe que foi chamado para fazer e está se demorando a fazer. E agora o texto vai dizer que Davi chama Abisai, um dos seus valentes, e vai dizer para ele: vai ver o que aconteceu com Amasa. Amasa não é assim. Amasa está se demorando. Amasa tinha pressa, diligência, agilidade no que fazia. Mas agora Amasa está devagar, quase parando. Vai ver o que está acontecendo com Amasa. E Abisai sai. Mas quem vai junto? Joabe. Mas Joabe não é convidado para ir. Joabe se intromete. Joabe não foi convidado por Davi para ir juntamente com Abisai atrás de Amasa, porque Joabe já havia sido destituído do cargo, mas é atrevido. E no seu atrevimento, ele se intromete na situação. É gente que ninguém pergunta a opinião, mas ele fala. É gente que já está com tudo engatilhado, mas ele quer meter o seu bedelho porque acha que o que o outro está fazendo não vai sair bom. E se intromete. E eu não quero ficar muito aqui não, porque Deus sabe aquilo que Ele colocou no meu coração para falar contigo. Mas vai entendendo o que o Senhor está falando. Joabe vai junto e quando encontra Amasa no caminho, Amasa todo inocente, percebe que Joabe lhe abre os braços. E aquilo que agora vai parecer que é uma atitude de honra, porque o texto diz que Joabe o sauda e lhe pega pela barba, e era costume, quando você ia beijar alguém, puxar ele pela barba carinhosamente. E agora, o que Amasa vai imaginar? Sendo eu o capitão do exército, Joabe vai me honrar. Mas muito cuidado com alguns tipos de honra, que parece honra, mas não é honra. Ele pega ali pela barba e quando vai lhe dar um beijo, Amasa abre a guarda. E Joabe com a mão esquerda lhe enfia a espada.
E agora tem um valente caindo por terra. Um valente que é tirado o direito dele de compreender o que Deus estava fazendo para aquele tempo. Porque entenda isso aqui. Tem alguém que pode até se entristecer por algo que não está compreendendo o que está acontecendo à sua volta. E de repente ficar um pouco triste. Ficar um pouco desolado. Não é tudo que a gente entende, irmão. Tem coisa que é difícil a gente digerir e aceitar. Mas agora Joabe está tirando o direito de Amasa de lá na frente entender o propósito de Deus. E o que é que ele faz? Mata um valente. Faz cair um valente. Só porque agora o valente não está compreendendo a situação. Entenda uma coisa aqui que eu preciso lhe explicar. Num dado momento, Paulo e Barnabé estão fazendo a obra. E eles decidem levar João Marcos. Mas no meio do caminho, João Marcos decide voltar. Porque João Marcos está triste com o que está acontecendo. Tiago foi morto à espada. E Pedro está preso. A obra precisa prosseguir. Mas Marcos está triste. É natural se entristecer com algumas coisas. Então ele volta. Na segunda viagem, Barnabé diz a Paulo: vamos levar Marcos de novo? Paulo vai dizer não. Ele abandonou a primeira missão. Ele se entristeceu, não encarou, não foi avante. Não vou levar ele não. Houve contenda entre eles dois, de forma que se apartaram. E Paulo chama Silas e Barnabé agora caminha com Marcos. Aonde é que você está querendo chegar, missionário? Eu te digo, Paulo naquele momento não conseguiu compreender que Marcos precisava de um pouco de tempo para entender o que estava acontecendo à sua volta e se levantar com força mais uma vez. É o que Joabe está fazendo, não está entendendo que tem um valente que só precisa de tempo para compreender o que está acontecendo. E agora Paulo vai dizer, não serve. Abandonou a gente no meio do caminho. Foi embora. Tanta gente foi embora, não foi? Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Compreenda. Dá tempo. Daqui a pouco o valente está de volta. Deus não vai deixar seus valentes caídos pelo caminho, não. Compreenda, ore. Não faça como Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa. No fim da história de Paulo, ele sabe que vai morrer. Sabe o que Paulo vai dizer a Timóteo? Traz a capa, traz meus livros. E uma coisa muito linda. Traz contigo João Marcos, porque ele me é muito útil. Então agora eu vejo alguém reconhecendo. Quase que eu perdi o moço por falta do meu entendimento. Porque nem todo mundo vai ter força no mesmo tempo. Mas se tem alguém aqui que entendeu o que o pai está falando, ore pelo valente que está lá em casa. Amasa tomba. Amasa cai. E agora o exército que vem com Joabe para no caminho. E começa a olhar. Eu sei quem é ele. Gente, é Amasa. Amasa está morto, não é possível. Eu conheço as guerras que Amasa venceu. Eu sei quantas batalhas ele trouxe em vitória para Saul. E agora tem um valente caído. E Joabe começa a perceber que se deixar o corpo de Amasa no caminho, vai travar o propósito dele. Porque os soldados vão parar para honrar. E tem gente que não quer que alguém seja honrado mesmo depois de morto. Tem honra para alguém que alguém quer tirar. Então o que ele vai fazer? Vai dar ordem ao servo, puxa o corpo dele para o canto, cobre lá, que eu não quero que nem depois da morte se lembrem dos feitos dele. E aí Joabe tira Amasa do caminho e prossegue. E eu estou falando para você de alguém que é sanguinário. Eu estou falando para você de alguém que não tem piedade de ninguém, que não respeita ninguém.
acabou de matar o filho do rei, e acabou de matar o valente capitão do exército de Israel. É alguém que está no meio do povo. É alguém que, devendo ser exemplo, não é. Porque a atitude que tem é só para matar, só para derribar, só para destruir. E agora esse alguém chega até a cidade de Abel-Bet-Maca. Essa cidade, o significado do nome dela era cidade das fontes de água viva. Cidade que era cidade considerada como cidade de armazéns. Uma cidade tão próspera que todos vinham até Abel-Bet-Maca para buscar suprimento. A palavra Abel, o nome Abel vai significar respiração. Então era uma cidade onde o povo, quando estava aflito, angustiado, sabe aquele momento que você olha e diz assim: gente, eu só quero 1 minuto para respirar? Era um lugar para onde eles corriam, para a cidade de Abel-Bet-Maca. Essa cidade havia sido saqueada, diz a história, por 7 vezes. Uma delas foi por Tiglat-Pileser, o rei da Síria, que entrou na cidade de Abel-Bet-Maca e destruiu completamente a cidade. E ao longo da história dessa cidade, por essas 7 vezes, os valentes da cidade foram sendo mortos. E a cidade agora é habitada, em sua maioria, por mulheres. E agora tem alguém sanguinário do lado do muro da cidade, que quando chega, se você ler o texto vai dizer que ele com os soldados começam a balançar o muro da cidade. Então eu vou entender uma coisa: o muro era fraco. Para balançar o muro, os irmãos que entendem melhor do que eu de construção, a gente não consegue balançar muro. A menos que o fundamento seja muito forte, a gente não consegue. Mas agora o texto está dizendo que os soldados estão balançando o muro. E por que é que estão conseguindo balançar? Eu te conto a história. Quando as mulheres viram a cidade devastada, sem proteção, sem muro, uma vai olhar para a outra e vai dizer: vamos deixar assim? Se com muro já invadem, destrói tudo, levam tudo que é nosso, arrasam com tudo, e sem muro, quem passar vai ver as fontes. E sem muro, nós vamos deixar assim? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas aí eu começo a ver algumas olhando e dizendo: mas eu nunca construí. A gente vai ter que carregar tijolo, mexer cimento, levantar a parede. Isso não é coisa para nós. Porque infelizmente nos nossos tempos, nos nossos dias, esse tal desse feminismo tem levantado a bandeira que mulher pode fazer tudo. Mas tem uma coisa que eu compreendo, e eu quero que você compreenda nessa noite, é que tem coisa que a nossa estrutura não foi feita por Deus para suportar. Só que eu entendo assim: quando eu quero fazer por rebeldia, Deus não me abençoa. Mas quando eu não tenho alternativa, a mão dele vem sobre a minha vida. E agora eu vejo mulheres que não têm alternativa. Ou é elas mesmo. Tem hora que é assim, né? Não, irmãs, agora é só nós aqui, no particular. Tem hora que a gente olha, não tem alternativa, irmão. É nós e nós mesmo. E agora elas se decidem: vamos. E elas constroem um muro. Mas o muro é fraco. O muro é frágil. Eu estou num culto de mulheres. Me escute. A palavra mulher tem 3 raízes no hebraico: Giveret, Esh e Enesh. Sabe o que isso significa? Significa isso aqui, ó. Preste bem atenção. Giveret, senhora poderosa. Esh, fogo. Uma terceira raiz, Ishá, frágil e delicada. Todas as vezes que a Bíblia disser mulher, a Bíblia está dizendo isso aqui: frágil e delicada. Mulher, fogo. Mulher,
poderosa. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que o Pai está falando aqui hoje. O Pai está olhando para mim e para você e está dizendo: eu sei que você é frágil. Eu sei que tem hora que alguém olha e diz assim: ela não vai aguentar, não vai suportar, vai arriar, vai desistir, vai deixar tudo perecer. Eu sei que alguém está olhando e está dizendo: é delicada, não tem força, não vai conseguir se levantar. Mas a outra raiz vai dizer: mas você não está entendendo que ela é fogo, hein? Escuta, eu não sei, pastora, se tu já ouviu isso de alguém, quando a senhora olhou e disse: eu vou fazer, eu vou encarar, vai acontecer. E a pessoa olhou e disse assim: é nada, tu não vai conseguir não. E de repente, quando tu chega e conta conseguir, a pessoa olha e diz assim: tu é fogo, hein? Tu é fogo, hein? Tu disse que ia fazer e fez, hein? É a Bíblia que está dizendo: ei, você é fogo, hein? Aí escute, uma mulher, sabe o que o texto está dizendo? Uma Giveret, é uma poderosa. E quem não gostar, problema seu, é Bíblia. É uma poderosa. Porque se tem uma coisa que ninguém entende, é aquilo que Deus entregou para mim e para tua. Tu não é qualquer uma. Tu não é qualquer um. É a igreja. É a senhora poderosa. É delicada, é. É frágil, é, mas é fogo. Aí escute, alguém vai falar para a mulher, eu estou caminhando para encerrar. Alguém vai falar para a mulher: Joabe está balançando o muro. Joabe está dizendo que vai entrar, vai destruir, vai invadir as casas, porque Seba está escondido no meio de nós. Gente, preste atenção. Quem está dizendo para ela está falando o sanguinário, o que não respeitou o rei, o que matou o filho do rei, o que matou o valente, está lá fora, balançando o muro. Se não respeitou o rei, vai destruir a cidade. O que aquela mulher poderia ter feito? Ah, meu Deus, de novo. 7 vezes já aconteceu, vai acontecer outra vez. Deixa eu te explicar isso aqui. É aquele tempo, sabe? Que aquele teu parente alcoólatra tinha até parado um pouquinho. Você ficou tão feliz. Mas aí de repente você chega em casa, ele está de fogo. Aí você dá uma olhadinha e diz assim: meu Deus, vai acontecer tudo de novo. É aquele jovem que já ficou várias vezes em casa de recuperação. E você até viu ele um pouquinho melhor. Mas agora chega meio atrapalhado em casa e você olha e diz: meu Deus, vai acontecer tudo de novo. O que gera no teu coração? Medo. Agora imagina aquela mulher recebendo aquela notícia e o medo. E o medo tem 2 funções: ou ele te trava, ou ele te encoraja. Porque eu não sei se você sabe que coragem, o significado geral é enfrentar o medo. Uma pessoa que tem coragem não significa que não está com medo, mas ela olha para o medo e diz: eu vou com medo e tudo, eu avanço com medo e tudo. Agora aquela mulher, ao invés de travar e imaginar que tudo iria acontecer de novo, ela olha para a cidade e diz: eu vou até o muro, eu vou falar com o inimigo. Naquele momento Joabe era o inimigo daquela cidade. Agora eu imagino aquela mulher poderosa. O texto diz: e uma mulher sábia se levanta e vai até o muro e fala com o inimigo. Joabe, me ouve aqui. Mas imagina um negócio desse. O inimigo balançando o muro, gritando do outro lado: vou entrar, vou destruir, vou acabar, vou derribar. E ela chegando: para aí que agora você vai me ouvir.
ó, fala, eu ouço. Aquela mulher, ela vai gritar, ela vai dizer: ei, Joabe, eu sou uma das pacíficas em Israel. Sabe o que ela está dizendo? Joabe, eu não sou de guerra não. Tu vem até mim querer fazer guerra, mas eu sou pacífica. É mais ou menos isso aqui, ó. Todo mundo que chega aflito aqui com uma causa, não sai daqui aflito, agoniado, não. Sai daqui em paz. E você vem agora mexer comigo, que sou da paz, que trago paz, que entrego paz. É mais ou menos isso aqui lá dentro da tua casa, quando tu abre a boca para falar alguma coisa, para acalmar, aquietar a situação, alguém que se levanta com guerra, mesmo sabendo que você está certa. Aí ela vai olhar para ele e vai: eu sou fiel, rapaz. É mais ou menos isso aqui, eu não sou qualquer uma não. Todo mundo que precisa de conselho vem até Abel Bet-Maca. E não sai de Abel, ó, escute. Todo mundo que precisa de conselho vem até Abel Bet-Maca. E quando entra em Abel, não sai sem solução. E tu vem mexer com Abel, Joabe? Joabe, tu tá dizendo que tu vai derrubar o muro de Abel? Vai entrar em Abel, destruir casa, matar filho, esposo? Aqui não, Joabe. Eu tô contando pra você a minha história. E você tem que me respeitar pela minha história, Joabe. Ó, gente, a mulher está contando a história dela para o inimigo sanguinário, para o inimigo que não tem dó e nem piedade de ninguém. Olha o que Joabe vai responder. Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que arruine ou devore. Qual era a vontade dele? Arruinar e devorar. Ele vem rangendo os dentes: vou arruinar, vou devorar, vou destruir, vou acabar. E agora, porque alguém entende para o que foi chamado, agora alguém que entende: peraí, eu tenho uma história. Peraí, eu não sou qualquer um não. Ah, se a igreja entender quem é na terra. Ah, se você souber a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida contra o inimigo da tua alma, crente. A mulher vai entender e vai dizer: ei, é sério, tu devorarias a herança do Senhor? Ô, gente, que mulher é essa? Ela está dizendo: tu sabe quem eu sou? Eu sou herança do Senhor. Eu sou propriedade exclusiva. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Aí agora o inimigo está do outro lado do muro, gente. Não respeitou o rei, derrubou o valente. E está ouvindo a mulher. Eu já entendi. Peraí, eu entendi. Eu não posso não. Eu devorar, arruinar, vai tomando posse. Devorar, arruinar, longe de mim. Que eu devore ou arruine essa cidade. É mais ou menos isso aqui. Gente, presta atenção. Absalão não conseguiu, Davi não conseguiu, o valente Amasa não conseguiu. Mas agora tem uma Gveret poderosa que está fazendo o inimigo assim: eu estou recuando, eu não posso. Não dá, contra a igreja não dá. Entrar lá, destruir, devastar, acabar, entrar na casa, mas não posso. Me livre o Senhor de arruinar e destruir. Eu não tenho autoridade contra a igreja.
Ele vai dizer para ela, um só é o problema. É que Seba entrou aí, eu só quero a cabeça dele. Ô gente, que mulher é essa? Ela vai dizer assim, só a cabeça do inimigo? Parece que é tão simples, né? Mas é um Seba que afrontou o rei. É um Seba que conseguiu se esconder de um exército inteiro. E agora a mulher vai dizer assim, é só a cabeça dele? Você consegue entender, irmão, que quem consegue compreender para que foi chamado e o que Deus colocou dentro de você, quando o inimigo se levanta, parece que é uma potência, parece que é uma coisa grande, que todo mundo já tentou e não conseguiu resolver, mas você, porque compreende quem é que está contigo, olha e diz, é só isso aí? É alguém que diz, está com câncer, está com câncer, é só isso aí? É alguém que diz, é Covid, é só isso aí? Eu vou te explicar o que é isso. Aquela mulher está no muro intercedendo por uma cidade. Oh meu Deus, você sabe o que é interceder? É intervir no desenvolvimento de uma situação. É mais ou menos isso aqui, muito simples para explicar. É como se as duas irmãs decidissem uma brigar com a outra e se atracar. Ia dar ruim, não ia? Aí eu tô aqui e eu decido, vou interceder. E como? Eu entro no meio. Acabou a briga. Você consegue entender o que é a intercessão da igreja? Você consegue entender o que essa mulher está fazendo? Vai ter destruição, mas ela intercede e diz, acabou o teu desenvolvimento aqui. Parou por aqui, chega. Na minha casa você não entra, na minha cidade você não entra, no meu lar você não entra. Você não vai tocar em nada, meu. Parou, acabou. Ela está intercedendo. Ô irmão, entenda isso aqui. Você pode olhar para mim e dizer, irmão, estou passando tanta coisa. Mas entenda, a intercessão tem te colocado de pé. A intercessão tem parado o desenvolvimento de coisas que poderiam estar bem piores. Continue intercedendo. É só a cabeça? Quando ela está dizendo é só a cabeça, ela está dizendo isso aqui, ó. Eu vou entregar para você o centro da organização dos planos do inimigo. Teu ano está encerrando. É o último culto, né, pastora? Geral. Preste bem atenção no que papai está dizendo. Tinha plano, tinha projeto. Ele já tinha tramado tudo aqui, ó. Já estava tudo arquitetado. Mas pelo poder dessa palavra, você quer saber o que papai está fazendo? Ó, o corpo cai por terra e a cabeça, o centro da projeção de Satanás, tudo aquilo que ele arquitetou, tramou e intentou, está caindo por terra, porque eu estou cortando a cabeça do teu adversário, e todo plano cai por terra, e todo projeto cai por terra, e eu te dou livramento. Aleluia! Grande Deus, aleluia! Maravilhoso Deus! Muito obrigado, Senhor, para nos ensinar, meu Deus! Oh, Senhor, aleluia! Você pode ser o que você precisar. Se você precisar ser forte, você pode ser. Ser meiga, ser delicada também. Mas na hora certa, Deus vai te dar sabedoria para derrubar o seu inimigo. Amém.